Continuação da leitura do livro Sapiens, página 49, livro de Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade. Bem, seguindo a leitura, em que sentido podemos afirmar que a Peugeot S.A., nome oficial da empresa, existe? Há muitos veículos da Peugeot, mas estes, obviamente, não são a empresa. Mesmo que todos os Peugeots do mundo fossem descartados ao mesmo tempo e vendidos para um ferro velho, a Peugeot S.A. não desapareceria. Continuaria a fabricar novos carros e a publicar seus relatórios anuais. A empresa tem fábricas, maquinários e showrooms, empregados mecânicos, contadores e secretárias. Mas tudo isso não constitui a Peugeot também. Um desastre poderia matar cada um dos empregados da Peugeot, destruir todas as suas linhas de montagem e fechar todos os seus escritórios. Mesmo assim, a empresa poderia obter empréstimos, contratar novos empregados, construir novas fábricas e comprar novos maquinários. A Peugeot tem gestores e acionistas, mas eles também não constituem a empresa. Todos os gestores poderiam ser demitidos e todas as suas ações vendidas, mas a empresa propriamente dita permaneceria intacta. Isso não significa que a Peugeot S.A. seja invulnerável ou imortal. Se o juiz ordenasse a dissolução da empresa, suas fábricas permaneceriam de pé e seus trabalhadores, contadores, gestores e acionistas continuariam a viver, mas a Peugeot S.A., então, desapareceria imediatamente. Em suma, a Peugeot S.A. parece não ter conexão alguma com o mundo físico. Ela existe de fato? A Peugeot é um produto da nossa imaginação coletiva. Os advogados chamam isso de ficção jurídica. Não pode ser sinalizada, não é objeto físico, mas existe como entidade jurídica. Como você ou eu, está submetida às leis dos países em que opera. Mas abrir uma conta bancária e ter propriedade... Pode abrir uma conta bancária e ter propriedade. Paga impostos e pode ser processada, até mesmo separadamente de qualquer um de seus donos ou das pessoas que trabalham para ela. A Peugeot pertence a um gênero particular de ficção jurídica chamado empresas de responsabilidade limitada. A ideia por trás das empresas está entre as invenções mais engenhosas da humanidade. O Homo sapiens viveu sem elas por milênios. Durante a maior parte da história, de que se tem registro, a propriedade só poderia pertencer a seres humanos de carne e osso, do tipo que anda sobre duas pernas e tem cérebro grande. Se na França do século XIII, Jean abrisse uma oficina para construir vagões, ele próprio seria seu negócio. E em caso de fracasso, seus filhos poderiam ser dados como escravos para pagar a dívida. Ele próprio poderia ser escravizado pelos seus credores em forma de pagamento. Poderia ser jogado na prisão pelo Estado. Ele era totalmente responsável de maneira ilimitada por todas as obrigações assumidas por sua oficina. Se tivesse vivido naquela época, você provavelmente pensaria duas vezes antes de abrir um negócio próprio. E, com efeito, essa situação jurídica desencorajava o empreendedorismo. As pessoas tinham medo de assumir riscos econômicos. Dificilmente parecia valer a pena correr risco de sua família acabar totalmente destituída. Foi por isso que as pessoas começaram a imaginar coletivamente a existência de empresas de responsabilidade limitada. Tais empresas eram legalmente independentes das pessoas que as fundavam, ou investiam dinheiro nelas, ou as gerenciavam. Ao longo dos últimos séculos, essas empresas se tornaram as principais agentes na esfera econômica, e estamos tão acostumados a elas que nos esquecemos de que existe apenas na nossa imaginação. Nos Estados Unidos, o termo técnico para uma empresa de responsabilidade limitada é corporação, o que é irônico porque corpus deriva de corpo, né? Imagina-se uma pessoa. Exatamente aquilo de que as corporações carecem. Apesar de não ter um corpo real, o sistema jurídico norte-americano trata as corporações como pessoas jurídicas, como se fossem seres humanos de carne e osso. Também foi isso que fez o sistema jurídico francês em 1896, quando Arnaud Peugeot, que herdara de seus pais uma oficina de fundição de metal que fabricava molas, serrotes e bicicletas, decidiu entrar no ramo de automóveis. Para isso, ele criou uma empresa de responsabilidade limitada. Batizou a empresa com seu nome, mas ela era independente dele. Se um dos carros quebrasse, o comprador poderia processar a Peugeot, e não a Armand Peugeot.
Se a empresa tomasse emprestado milhões de francos e então falisse, Armand Peugeot não deveria a seus credores um único franco. O empréstimo afinal fora concedido a Peugeot, a empresa, e não a Armand Peugeot, o Homo sapiens. Armand Peugeot morreu em 1915. A Peugeot, a empresa, continua firme e forte até os dias de hoje. Como exatamente Armand Peugeot, o homem que criou a Peugeot, a empresa, praticamente da mesma forma como os padres e os feiticeiros criavam deuses e demônios ao longo da história, e como milhares de padres católicos franceses continuaram recriando o corpo de Cristo todo domingo nas igrejas da paróquia. Tudo se resumia a contar histórias e convencer as pessoas a acreditarem nelas. No caso dos padres franceses, a história crucial foi a da vida e morte de Cristo, tal como contado na Igreja Católica. De acordo com essa história, se um padre católico, usando suas vestes sagradas, pronunciasse solenemente as palavras certas no momento certo, o pão e o vinho mundano se transformariam na carne e no sangue de Deus. O padre exclamava: Hoc e corpus meum, este é o meu corpo, em latim. E abracadabra, o pão se transformava no corpo de Cristo. Vendo que o padre havia observado assiduamente todos os procedimentos, milhões de católicos franceses devotos se comportavam como se Deus, de fato, estivesse no pão e no vinho consagrados. No caso da Peugeot S.A., a história crucial foi o Código Jurídico Francês, tal como redigido pelo Parlamento francês. De acordo com os legisladores franceses, se um advogado certificado seguisse todos os rituais e liturgias adequados, escrevesse todos os discursos e juramentos requeridos em um pedaço de papel maravilhosamente decorado e afixasse sua assinatura ornamentada ao pé do documento, abracadabra, uma nova empresa era incorporada. Quando em 1896 Armand Peugeot quis criar sua empresa, ele pagou para que um advogado fizesse todos esses procedimentos sagrados. Uma vez que o advogado tivesse desempenhado todos os rituais corretos e pronunciado todos os discursos e juramentos necessários, milhões de cidadãos franceses honrados se comportaram como se a empresa Peugeot realmente existisse. Contar histórias eficazes não é fácil. A dificuldade está não em contar a história, mas em convencer todos os demais a acreditarem nela. Grande parte da nossa história gira em torno dessa questão. Como convencer milhões de pessoas a acreditarem em histórias específicas sobre deuses, ou nações, ou empresas de responsabilidade limitada? Bem, quando isso funciona, dá aos sapiens poder imenso, porque possibilita que milhões de estranhos cooperem para objetivos em comum. Tente imaginar o quão difícil teria sido criar estados ou igrejas ou sistemas jurídicos se só fôssemos capazes de falar sobre coisas que realmente existem, como rios, árvores e leões. Com o passar dos anos, as pessoas teceram uma rede incrivelmente complexa na história. Nessa rede, ficções como a da Peugeot não só existem, como acumulam enorme poder. Tem mais poder do que qualquer leão ou bando de leões. Os tipos de coisa que as pessoas criam por meio dessa rede de histórias são conhecidos nos meios acadêmicos como ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. Uma realidade imaginada não é uma mentira. Eu minto se digo que há um leão perto do rio quando sei perfeitamente que não há nenhum leão por lá. Não há nada de especial nas mentiras. Macacos verdes e chimpanzés podem mentir. Já se observou, por exemplo, um macaco verde gritando "cuidado, um leão", quando não havia leão algum por perto. Convenientemente, esse alarme falso afastava outro macaco que tinha acabado de encontrar uma banana, abrindo caminho para que o mentiroso roubasse o prêmio para si. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo que todo mundo acredita e, enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. O escultor da caverna de Stendhal pode ter acreditado sinceramente na existência do espírito guardião do homem-leão. Alguns feiticeiros são charlatães, mas a maioria acredita sinceramente na existência de deuses e demônios. A maioria dos milionários acredita sinceramente na existência do dinheiro e das empresas de responsabilidade limitada.
A maioria dos ativistas de direitos humanos acredita sinceramente na existência dos direitos humanos. Ninguém estava mentindo quando, em 2011, a ONU exigiu que o governo líbio respeitasse os direitos humanos de seus cidadãos. Embora a ONU, a Líbia e os direitos humanos sejam todos produtos da nossa fértil imaginação. Desde a Revolução Cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade dual. Por um lado, a realidade objetiva dos rios, das árvores e dos leões. Por outro, a realidade imaginada de deuses, nações e corporações. Com o passar dos anos, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje a própria sobrevivência dos rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais como deuses, nações e corporações. Superando o genoma. A capacidade de criar uma realidade imaginada com palavras possibilitou que um grande número de estranhos coopere de maneira eficaz. Mas também fez algo mais. Uma vez que a cooperação humana em grande escala é baseada em mitos, a maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada modificando-se os mitos, contando-se histórias diferentes. Nas circunstâncias adequadas, os mitos podem mudar muito depressa. Em 1789, a população francesa, quase da noite para o dia, deixou de acreditar no mito do direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo. Em consequência desde a Revolução Cognitiva, o Homo sapiens tem sido capaz de revisar seu comportamento rapidamente e de acordo com as necessidades em constante transformação. Isso abriu uma via expressa de evolução cultural, contornando os engarrafamentos da evolução genética. Acelerando por essa via expressa, o Homo sapiens logo ultrapassou todas as outras espécies humanas em sua capacidade de cooperar. O comportamento de outros animais sociais é determinado em grande medida por seus genes. O DNA não é um autocrata. O comportamento animal também é influenciado por fatores ambientais e por peculiaridades individuais. No entanto, em um ambiente estável, animais da mesma espécie tendem a se comportar de maneira similar. Em geral, mudanças significativas do comportamento social não podem ocorrer sem mutações genéticas. Por exemplo, os chimpanzés comuns têm uma tendência genética a viver em grupos hierárquicos liderados por um macho alfa. Membros de uma espécie de chimpanzé muito próxima, os bonobos, normalmente vivem em grupos mais igualitários, dominados por alianças femininas. As fêmeas dos chimpanzés comuns não podem aprender com suas parentes bonobos a conduzir uma revolução feminista. Os chimpanzés machos não podem se reunir em uma assembleia constituinte para abolir o cargo do chefe do macho alfa e declarar que de agora em diante todos os chimpanzés devem ser tratados como iguais. Tais mudanças drásticas de comportamento só ocorreriam se algo mudasse no DNA dos chimpanzés. Por razões similares, os humanos arcaicos não iniciavam revoluções. Até onde sabemos, as mudanças dos padrões sociais, a invenção de novas tecnologias e a consolidação de novos hábitos decorreram mais das mutações genéticas e pressões ambientais do que de iniciativas culturais. É por isso que levou centenas de milhares de anos para os humanos darem esses passos. Há 2 milhões de anos, mutações genéticas resultaram no surgimento de uma nova espécie humana, chamada Homo erectus. O seu surgimento foi acompanhado pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia de ferramentas de pedra, hoje reconhecida como uma característica decisiva dessa espécie. Enquanto o Homo erectus não passou por novas alterações genéticas, suas ferramentas de pedra continuaram mais ou menos as mesmas, por quase 2 milhões de anos. Por sua vez, desde a Revolução Cognitiva, os sapiens têm sido capazes de mudar seus comportamentos rapidamente, transmitindo novos comportamentos às gerações futuras, sem necessidade de qualquer mudança genética ou ambiental. Por exemplo, considere o advento repetido de elites sem filhos, como a classe sacerdotal católica, as ordens monásticas budistas e as burocracias eunucas chinesas. A existência de tais elites vai contra os princípios mais fundamentais da seleção natural, já que esses membros dominantes da sociedade deliberadamente abrem mão da procriação.
Enquanto entre os chimpanzés, os machos alfa usam seu poder para ter relações sexuais com tantas fêmeas quanto possível e, consequentemente, gerar uma grande proporção dos filhotes do grupo. Os machos alfa católicos se abstêm completamente das relações sexuais e dos cuidados dos filhos. Essa abstinência não resulta de condições ambientais singulares, tais como a carência severa de alimentos ou de parceiros em potencial. Tampouco é resultado de alguma mutação genética peculiar. A Igreja Católica sobreviveu por séculos, não por transmitir um gene de celibato, mas de um papa ao papa seguinte, mas por transmitir a história do Novo Testamento e o direito canônico católico. Em outras palavras, enquanto os padrões de comportamento dos humanos arcaicos permaneceram inalterados por dezenas de milhares de anos, os sapiens conseguem transformar suas estruturas sociais, a natureza de suas relações interpessoais, suas atividades econômicas e uma série de outros comportamentos no intervalo de 1 ou 2 décadas. Considere uma habitante de Berlim, nascida em 1900 e vivendo longevos 100 anos. Ela passou a infância no Império Hohenzollern de Guilherme II, seus anos adultos na República de Weimar, no Terceiro Reich nazista e na Alemanha Oriental comunista, e morreu cidadã de uma Alemanha democrática reunificada. Conseguiu ser parte de 5 sistemas sociopolíticos muito diferentes, embora seu DNA tenha permanecido exatamente o mesmo. Isso foi essencial para o sucesso dos sapiens. Em uma briga de 1 para 1, provavelmente o Neandertal teria derrotado um sapiens, mas em um conflito de centenas, os Neandertais não teriam uma chance sequer. Os Neandertais podiam partilhar informações sobre o paradeiro de leões, mas provavelmente não podiam contar e revisar histórias sobre espíritos tribais. Sem a capacidade de criar ficção, os Neandertais não conseguiam cooperar efetivamente em grande número, nem adaptar seu ambiente social para responder aos desafios em rápida transformação. Embora não possamos adentrar a mente de um Neandertal para entender como eles pensavam, temos indícios indiretos dos limites de sua capacidade cognitiva em comparação com os seus rivais sapiens. Ao escavar sítios habitados por sapiens há 30 mil anos, no interior do continente europeu, os arqueólogos ocasionalmente encontraram conchas da costa mediterrânea e da costa atlântica. É muito provável que essas conchas tenham chegado ao interior do continente por meio de escambo, a longa distância entre os diferentes bandos de sapiens. Os sítios de Neandertais não têm indícios de tal escambo. Cada grupo fabricava suas próprias ferramentas com materiais encontrados no local. Outro exemplo vem do Pacífico Sul. Bandos de sapiens que vieram na ilha da Nova Irlanda, no norte da Nova Guiné, usaram um vidro vulcânico chamado obsidiana para manufaturar ferramentas particularmente fortes e afiadas. A Nova Irlanda, entretanto, não tem depósitos naturais de obsidiana. As análises de laboratório revelaram que essa obsidiana que eles usaram foi trazida da Nova Bretanha, uma ilha a 400 quilômetros de distância. Alguns dos habitantes dessas ilhas devem ter sido navegantes habilidosos que percorriam longas distâncias, negociando de ilha a ilha. O comércio pode parecer uma atividade muito pragmática, que não requer nenhuma base fictícia. Mas o fato é que nenhum outro animal, além dos sapiens, pratica o comércio. Em todas as redes de comércio dos sapiens, sobre as quais temos informações detalhadas, se baseiam em ficções. O comércio não pode existir sem confiança, e é muito difícil confiar em estranhos. A rede de comércio global de nossos dias se baseia em nossa confiança em entidades fictícias, tais como o dólar, o Federal Reserve Bank e as marcas registradas das corporações. Quando 2 estranhos em uma sociedade tribal querem fazer comércio, eles geralmente constroem confiança mútua, recorrendo a um deus ancestral mítico ou animal totêmico em comum. Se sapiens arcaicos que acreditavam em tais ficções trocaram conchas e obsidianas, é razoável pensar que também podem ter trocado informações, criando assim redes de reconhecimento muito mais amplas e mais densas
do que as que serviu aos neandertais e a outros humanos arcaicos. As técnicas de caça são outro exemplo dessas diferenças. Os neandertais geralmente caçavam sozinhos ou em pequenos grupos. Os sapiens, por outro lado, desenvolveram técnicas que se apoiavam na cooperação entre dezenas de indivíduos, e talvez até mesmo entre bandos diferentes. Um método particularmente eficaz era secar um rebanho inteiro de animais, como cavalos selvagens, por exemplo. E então, acossá-los em um desfiladeiro, onde era fácil batê-los em massa. Se tudo saísse de acordo com o plano, os bandos podiam obter toneladas de carne, gordura e pele animal, em uma única tarde de esforço coletivo, e consumir essa riqueza numa grande festividade, ou secá-las e congelá-las para uso posterior. Os arqueólogos descobriram sítios em que os rebanhos inteiros eram abatidos anualmente dessa maneira. Há inclusive sítios onde se ergueram cercas e obstáculos a fim de criar armadilhas artificiais e abatedouros. Podemos presumir que os neandertais não ficaram felizes ao ver seus campos de caça tradicionais transformados em abatedouros controlados pelos sapiens. No entanto, se a violência irrompeu entre as duas espécies, os neandertais não se saíram muito melhor do que os cavalos selvagens. 50 neandertais cooperando em padrões tradicionais e estáticos não eram páreo para 50 ou 5 centenas de sapiens versáteis e inovadores. E mesmo que os sapiens perdessem o primeiro round, logo eram capazes de inventar novos estratagemas que lhe possibilitariam vencer uma segunda oportunidade. Bem, então terminamos aqui na página 59. Tchau, tchau.